Oi, gente, tudo bem? Olha só, nós vamos dar continuidade à nossa conversa sobre administradoras de condomínios e sobre as relações que vêm estando desgastadas com alguns maus hábitos ou modus operandi. Eu fiz algumas anotações aqui, quero conversar com vocês a respeito desta continuidade nesse novo vídeo, para a gente continuar falando a respeito de algumas pessoas que inclusive querem propor o desligamento. Recentemente orientei uma síndica que teve sucesso nesse desligamento. E é a mesma coisa que eu quero orientar então agora para o coletivo, para todos vocês. A primeira coisa que nós vamos falar é a respeito da famosa e detestada conta pool, né? Muitas administradoras em Curitiba e ao longo desse Brasilzão enorme aí, utilizam o que é chamado de conta pool, ou seja, uma conta da própria administradora, onde coloca o dinheiro de todos os condomínios e depois presta conta condomínio por condomínio, o que gera uma enorme confusão, porque é difícil conciliar esses dados. Fica com o dinheiro do condomínio numa conta, vamos dizer, insegura, né? E depois faz os repasses para o condomínio, jamais na conta do próprio condomínio, sempre na conta da administradora, com outros valores, né, dinheiro de outros condomínios juntos. Isso gera uma enorme confusão, não é adequado. Recomendo que se tenha muita atenção em cima disso. A primeira coisa, você tira o extrato bancário do CNPJ do condomínio, da conta do condomínio, para ter certeza que o dinheiro do condomínio está na conta do condomínio. E caso não estiver, já é um motivo para rescisão contratual, né? Porque em algum momento você por acaso deu autorização ou deram a entender ou deixaram isso claro para você, porque muitas vezes o que acontece? Você acaba assinando um documento sem a real noção de que isso está discriminado lá. Então nós como clientes, como já expliquei no vídeo anterior, né? Tem a relação aí do PROCON, nós somos a parte frágil, que nos deixamos levar a crer que estava de forma correta, então esse aí já é um motivo de cancelamento de contrato. A outra coisa é a seguinte, o único responsável, a gente já conversou várias vezes a respeito disso, né? Nos meus condomínios não acontece, eu sugiro que nos de vocês também não, que o único que paga as contas do condomínio, em última instância, é o síndico. Então a administradora pode ter acesso ao banco, ela tira extrato bancário e faz o lançamento dos valores. Mas quem bate o martelo dentro do sistema bancário é o síndico. Então, lá você tem, assim, usuários de níveis diferentes, né? Que podem ser, vou tirar aqui o som do computador que ainda estava ligado. Os nossos vídeos são, assim, sem corte direto. Enfim, então o último estágio de usuário master no banco, ser sempre o síndico. A administradora pode lançar lá um boleto a pagar, tal, vai informar boleto já lançado, o síndico, ok, vai lá e confere se realmente vai pagar esse fornecedor. Inclusive porque tem fornecedores que às vezes atrasam uma demanda e se não conciliar direitinho com a administradora, ela acaba por vezes pagando na frente um prestador de serviço, o que a gente já sabe não é positivo para ninguém. Quase sempre quando se recebe na frente fica sem concluir o serviço. Não todos, a gente não vai generalizar, mas existem muitos prestadores que acabam fazendo dessa forma. O outro problema é o seguinte, nós temos aí um reajuste anual, às vezes até nem é anual, com as administradoras, vai depender da negociação, isso é livre mercado, né? Que é o que eu incentivo a todos nós. Eu sou uma pessoa de livre iniciativa, de livre mercado, não gosto de amarras e acho que o mercado tá aí para isso. Então, os reajustes vão acontecer uma vez ao ano. Se a sua administradora já fez mais de um reajuste anual, também é um outro motivo para você cancelar esse contrato. Se não tiver sido, inclusive, informada, né, com prévio agendamento, informação detalhado, conversado sobre isso, principalmente. A outra questão são os dados cadastrais, né? A administradora, você muitas vezes envia para ela os dados cadastrais dos moradores e ela, por vezes,
esquece de fazer o lançamento no sistema. Então isso não é só corriqueiro, né? Que a gente já sabe, a gente já conversou a respeito disso, como as administradoras têm um perfil de colaboradores que recebem mal, né? Que tem baixos salários, a gente sabe da rotatividade dos colaboradores dentro das administradoras. Então acabam às vezes esquecendo, né? Você dá um trabalho para um, no dia seguinte tem outro trabalhando lá e acaba não lançando. E a administradora tem sim obrigação de manter esses dados que vocês enviaram e solicitaram em dia. E quando você pedir esses cadastros, né, na verdade a gente tem que ter acesso diário, online, aos dados cadastrais, né, principais, nome completo, RG, CPF, e-mail de cobrança, telefone de emergência. E o telefone de emergência é um dos dados mais importantes que eu acho. O que é um telefone de emergência, gente? Vamos lá. Depois eu vou fazer um corte aqui desse vídeo para falar sobre questões de telefones de emergência. Às vezes a gente quer pedir um telefone de emergência para um novo morador e aí ele diz, vou te dar da minha esposa. Esposa não é telefone de emergência. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa com um casal dentro do apartamento, a quem nós devemos informar? E às vezes a gente explica assim para o morador, né, para o novo morador, ele não consegue entender. Às vezes a gente tem que ser um pouco mais claro. Caso tenha um falecimento, eu aviso a quem? Né? Daí, não, mas se eu morrer, minha esposa vai saber. Nem sempre, meu amigo, pode acontecer de, infelizmente, falecer os dois, né? Vazamentos de gás, entre outras coisas que podem acontecer dentro de um apartamento. Eu preciso saber a quem avisar, né? Um familiar, a sua mãe, um amigo mais próximo, alguém que tem a chave do apartamento, para que a gente não tenha um problema prolongado se não conseguir falar com você ou com a sua esposa, né, alguém que mora na mesma unidade. Então, telefone de emergência é um dos dados mais importantes para que o condomínio tenha agilidade num caso extremo como esse. Ah, mas nossa, pode acontecer. Inclusive tem uma colega que recentemente fez um case a respeito disso pra gente e da dificuldade que foi para localizar um familiar fora de Curitiba. O outro problema, né, sobre os lançamentos ou atrasos de lançamentos para pagamentos já solicitados pelo síndico. Então o síndico vai lá e solicita a administradora, favor pagar determinado fornecedor, né? Ou como eu faço, peço para o fornecedor encaminhar com cópia para mim. E a gente solicita, faz a troca do e-mail autorizando o pagamento, ou seja, o lançamento na conta para que a gente faça a autorização. E simplesmente a administradora não faz esse lançamento, porque, esqueceu. Então, quem é o responsável, inclusive, pelas multas de juros é a própria administradora de condomínios. Mas isso também, se for de forma recorrente, também gera a quebra de contrato e a administradora tendo que pagar a multa contratual de 20% do saldo do contrato a vencer. Então, se você tem 2 anos de contrato, sobre 1 ano de contrato, que restante, né, dos que tem 3 anos de contrato, uma multa de 20% do valor total. Se você tem 1 ano e o contrato é de 3, a mesma coisa. Se você tem 6 meses e o contrato é de 3 anos, a mesma coisa. A administradora te paga essa multa, né, paga para o condomínio por quebra de contrato, por má prestação de serviço. A outra coisa é sobre o rateio das despesas. Então, nós sempre vamos ratear o valor do mês, ou mesmo que seja por previsão orçamentária, vai ser o do mês anterior. Nós estamos sempre trabalhando com o mês anterior. Se a sua administradora estiver trabalhando com um lapso temporal muito longo, fica difícil até de você ter memória de dados. Claro que a gente tem informações lançadas no sistema, mas muitas vezes você até se perde. Mas quando foi? Meu Deus, isso aí já faz bastante tempo. Não foi pago ainda, né? Então são informações que às vezes ficam antigas e deixam de ser ou pagas ou dado continuidade nas demandas, porque o fechamento do mês de referência está muito distante. Então, se você não consegue fechar com um mês cheio, né, fecha sempre até o dia 20, do dia 20 ao dia 19, que seja de 15 dias antes, mas não de 45. Se estiver muito distante, você tem que fazer esse reajuste com a sua administradora, trazer mais para próximo, para que você tenha
maior segurança nesses dados e nessas informações. Caso a sua administradora se negue a fazer esse tipo de trabalho, também é mais um motivo para ter uma quebra de contrato, dependendo da situação, porque é simples de executar. E essas demandas recorrentes, que às vezes a gente solicita para a administradora, leva 3 dias, aí a pessoa finge que não entende, responde de uma outra forma, fazendo outra pergunta, você manda outro e-mail, e aquela demanda, ela se torna às vezes 20 dias para se resolver alguma coisa, Eu quero uma planilha da seguinte forma, e não conseguem executar, que na verdade o sistema já entrega pronto, detalhado, não tenho por que se negar, ou por exemplo, quero fazer um informe aos moradores, e de repente você não consegue ter acesso à agilidade. Eu sempre falo para vocês, os dados pertencem ao condomínio, o gestor é o síndico, a administradora é a secretária do síndico e do condomínio. A administradora não é a responsável pelo condomínio, por mais que muitas delas às vezes querem se portar como a detentora do saber e às vezes conduzem por má fé mesmo, de forma equivocada, um condomínio. Muitas vezes a gente tem visto muitos casos, as pessoas me abordam muito para contar várias situações em vários condomínios que as administradoras fizeram às cegas, deixaram acontecer, muitas vezes para que haja uma desarmonia coletiva no condomínio, para sair de foco, aí os moradores se enfrentam entre si e a administradora fica de lado. Então, a gente tem falado bastante a respeito disso. Se você quer realmente, fazer uma ruptura, se desvincular, cancelar, fazer um distrato com a sua administradora de condomínio, é simples, é fácil. Por mais que a gente saiba que, por vezes, isso é traumático, porque há uma certa resistência das administradoras em perder o cliente, e inclusive gera um certo atrapalho na hora de se desvincular do condomínio, muitas vezes deixando de entregar alguma documentação, entregando pela metade, atrasando para que não seja lançada na nova administradora. Então nós temos um passo a passo. Como é que é esse passo a passo, gente? A primeira coisa que você vai fazer é, antes de avisar a sua administradora atual, a quem você não tem mais confiança e está em descrédito, tem interesse em se desvincular, você já vai ter orçado no mercado outras administradoras, já vai ter entendido qual é o melhor sistema que você quer trabalhar, já vai estar dentro do orçamento que o condomínio permite. É uma alçada do síndico, de direito fazer essa contratação, que se quiser pode passar por uma assembleia de condomínio para ter o respaldo dessa mudança, porque sabemos que no início desse novo contrato alguns boletos podem voltar, a consolidação bancária pode ficar um pouco atrapalhado, às vezes alguns dados de CPF ou CNPJ lançados com numerações distorcidas podem dar também algum tipo de atraso, às vezes até o banco é novo. Então, enfim, a gente tem ali nos primeiros dias de implantação de uma nova administradora, nos primeiros meses, até 90 dias, uma certa dificuldade com alguns boletos, isso é sabido. Não é nenhum caos, não é nenhum grande problema, se ajeita, se resolve, vai dar tudo certo. Mas como é que você faz para se desvincular, então, dessa outra administradora? Então, você vai começar a fazer uma lista de problemas que essa administradora está te trazendo e vai começar a listar para ela mesma. Assim que você já tiver negociado com a tua administradora, já tiver lançado suas frações ideais de solo, já tiver feito testes de boleto, já tiver consolidado com o banco, você vai chegar para sua administradora e vai demonstrar o seu descontentamento. Então, sobre todos os e-mails que você vem encaminhando e não vem dando certo, Por favor, pagar tal colaborador. Não pagou. Atrasou. Favor, pagar tal prestador de serviço. Não pagou. Não fez o lançamento. Atrasou. Favor, me enviar uma planilha. Passou uma semana, não enviou. Favor, publicar uma circular. Não encaminhou. Favor, fazer um formulário. Não executou. Você vai chegar e vai fazer, então, uma consolidação dessas pendências da administradora, conforme e-mail enviado no dia 5/1, sem resposta, conforme enviado e-mail no dia 12/1, sem resposta, ou resposta frágil, ou de forma equivocada, conforme e-mail
Vimos através dessa romper o nosso contrato com essa administradora de forma amigável, solicitando o 20% das multas por quebra de contrato por parte da própria administradora. Vai ter administradora que vai dar uma rateadinha, não vai querer pagar os 20% de multa. Se fosse o contrário, né, que é o que eles costumam fazer, que é achacar o condomínio, se quiser quebrar o contrato, tem os 20% da multa do saldo restante, né? Então eles estão sempre querendo cobrar do condomínio e estão sempre assustando os síndicos com relação a essa dívida prevista sobre esse contrato de cancelamento. Dependendo da situação, né? Como se eles fossem os pobres coitados, porque na verdade são grandes empresários da cidade, alguns bons advogados, que às vezes até se fazem de desentendidos, às vezes dá até para deixar para lá, não precisa me pagar a multa, porque na verdade o que eu não quero mais é te ver, né? Então você me dá aqui as informações do condomínio, me passa aqui toda a documentação de forma qualificada, né? Não me traga novos problemas, senão além das multas de 20%, o condomínio ainda vai cobrar alguma outra coisinha que ainda pode acontecer. Então, dependendo, a gente deixa até para lá, para ter um encerramento, né? Um desquite, onde cada um vai para o seu lado, o menos triste possível, porque todas as dores já teriam sido sofridas ao longo da relação. Mas assim, tem aquela administradora que te cansou tanto a beleza, né? Que foi tão difícil, você fala assim, não, eu faço questão de receber porque foi realmente traumático. Então, tenha certeza de todas as informações, de todos os e-mails que você encaminhou, não recebeu a resposta, verifica o seu contrato, todas as informações que estão ali no contrato, tem também a 10.406, a 4.591, né? Então, dar publicidade, por exemplo, na ata com 8 dias, os balancetes do mês anterior, dar publicidade do balancete, certas datas que eles têm que cumprir, caso não tenham cumprido, estão descumprindo com cláusulas contratuais, mesmo que não discriminadas no contrato. Então, gente, era isso, eu espero ter ajudado, tomara que vocês tenham boas novas administradoras de condomínios, que novas relações se formem, que bons novos profissionais lhes atendam, e que os antigos, né, que a gente diz não existe mais espaço para esses maus prestadores de serviço, aprendam, né, com esses rompimentos, com esses desligamentos e tentem se tornar um pouco melhores, porque não há mais espaço para desqualificação de mercado, para empurrar com a barriga, que é o que a maioria deles faz. Se preparem, porque nós síndicos estamos informados, estamos estudiosos, merecemos, porque somos bons clientes, né? Como síndicos representantes dos condomínios. E é isso, gente. Estou à disposição. Se vocês gostaram desse vídeo, curte aqui embaixo. Compartilha com um colega para chegar para ele lá também no condomínio dele. Essa informação que pode ser valiosa, pode estar sofrendo com as mesmas dores que você e às vezes você não imagina. E estou à disposição se alguém quiser conversar mais sobre isso. Comenta aqui embaixo, porque, sabe, ajuda muito o canal esses tipos de comentário. O YouTube acaba enviando para novas pessoas que às vezes não são assinantes do canal e chega a mais gente interessada. E a nossa relação aqui também fica mais próxima, porque eu tô sempre vendo ali quem curte, quem comenta, principalmente, vou aproveitar, vou mandar um beijo para Dona Vera, que tá sempre comentando nos vídeos. Dona Vera, a senhora é super presente, estudiosa também. Obrigada, tá, pela parceria, pela amizade. É uma das condôminas de um dos condomínios. E fico bem feliz em tê-la aqui como telespectadora no canal do YouTube. Beijo grande, gente. Se cuida!